Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. É interessante nós refletirmos sobre o pensamento. Tudo inicia no pensamento. Para lhes falar agora, eu tenho que pensar e transformar o pensamento em palavras. Para fazer um desenho, eu tenho que fazer o pensamento antes de passar para o papel aquele desenho, ou uma poesia, ou uma música, uma obra de arte, uma ação. Qualquer coisa inicia-se sempre com o pensamento. Mas esse mesmo pensamento, que pode nos trazer coisas boas, quando pensamos, imaginamos coisas boas, também nos traz aflições quando utilizamos esse mesmo pensamento de uma forma pessimista, negativa, porque também temos a expectativa de coisas ruins. Para nos falar, entre outras coisas, sobre o pensamento, mas não só apenas isso, mas os sentimentos trazidos, as sintonias e a esperança que ele nos traz, a querida Giovanise vai nos falar sobre o tema Esperança Viva, Sintonias, Pensamentos e Sentimentos. A Giovanise é comunicadora, escritora, palestrante espírita e presidente do Núcleo Espírita Lar de Henrique, em São Paulo. E ela tem o seu livro lançado, Esperança Viva, que está disponível na nossa livraria, e a Giovanise, depois da palestra, vai fazer os autógrafos daqueles que se interessarem em comprar a sua obra. Giovanise, muito obrigado por estar aqui conosco novamente, né? Estamos ansiosos por ouvir a sua palavra. Nós temos um compromisso com a Rádio Rio de Janeiro, de 45 minutos. Se você puder se manter desse horário, agradecemos bastante. Muito obrigado. É com muita emoção que eu volto aqui ao Lar de Frei Luiz, primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade que nos acolhe e que nos leva nos seus braços fraternos, e essa casa que, com certeza, cada um de vocês aqui, trabalhador ou não, iluminam com certeza nesse momento. É com muita gratidão que eu volto. E também quero agradecer a você, com seu coração generoso, a sua paciência, para nós passearmos juntos, de mãos dadas, nesse tema que eu preparei com muito carinho para o Lar de Frei Luiz, nesse dia, que se chama Esperança Viva. E eu começo com uma frase do nosso benfeitor Ferdinando, que ele diz sempre assim: Jesus intercede sempre em favor daqueles que suplicam por esperança viva. A cada momento da nossa vida, seja onde nós estivermos, é o momento de nós acreditarmos. E há um espírito também iluminado que se chama Saul, que ele sempre diz assim: dá o primeiro passo, porque o restante é Jesus que vai nos carregar em seus braços amorosos, mas o primeiro passo depende de cada um de nós. E eu tenho certeza que todos nós hoje demos o primeiro passo, todos nós, sem exceção, porque nós estamos aqui. Dias com luz, dias mais cinzentos, mas sempre há esperança aonde quer que nós estejamos. Mas também nos ensina um espírito chamado Pedro, que Deus nos deu quando nós nascemos, 3 presentes: a esperança, a fé e a caridade. A esperança, ela foi dada por Deus e nós perdemos ela. Nós perdemos a esperança às vezes por um filho, por um trabalho, por uma casa, por um sonho, mas a fé jamais. E é exatamente nesse conceito da fé
e da esperança que muitas vezes a gente perde por um tropeço ou não, que a gente tem que sintonizar com Deus, porque nesse exato momento Jesus intercede em favor de todos nós e mais, Ele jamais vai fazer juízo de valor dos nossos sentimentos ou daquilo que nós temos a fazer. Então, deixa eu só me sintonizar aqui. Meus amigos, qual é o nosso objetivo hoje? Como que nós nos sintonizamos todos os dias de nossas vidas com o nosso Pai? A dificuldade que nós vamos enfrentando dia após dia, quando nós estamos diante de todas as nossas dificuldades. E hoje, quando nós estamos aqui buscando essa sintonia com Deus, né? Então, o nosso objetivo hoje é justamente nós compreendermos que os nossos pensamentos são as vias que nos levam a Deus. A oração é a porta que nos faz lembrar sempre que nós somos espíritos eternos e que nós temos sempre alguém no plano espiritual esperando por nós. Mas aqui, antes de nós falarmos de tudo isso, vamos entender um pouco o que significa sintonia, né? A sintonia é nós estarmos em harmonia com alguma coisa. É tão prazeroso nós voltarmos à nossa casa e nós estarmos em paz no nosso lar, aonde nós fazemos com paixão o exercício de nossas profissões. E aí também nós vamos ter o pensamento, como nos ensina tanto a ciência, a filosofia, a religião, como Kardec trouxe na bendita doutrina espírita que ele codificou. Aqui o pensamento é a forma que nós vamos avaliar, nós vamos comparar as coisas para o nosso próprio bem. E claro, como nós podíamos ser só pensamento ou só razão? Deus nos dá, então, os nossos sentimentos, o nosso coração, para que nós possamos entender as nossas afeições, entender os nossos afetos, os nossos desafetos também. Porque os nossos desafetos são professores diferentes, que muitas vezes eles vêm ensinando coisas ou recordando situações para que a gente melhore. Porque o objetivo de nós estarmos aqui é a nossa evolução, é o caminho da nossa libertação. E libertação é a coisa primorosa de nós nos perdoarmos e seguirmos a vida com leveza, com amor, com afetividade. E acreditar que sempre lá no plano espiritual tem alguém intercedendo em nosso favor. E é claro que quando nós falamos de pensamentos, nós temos que lembrar que nós pensamos, nós temos um ato, nós vamos fazer alguma coisa após nós pensarmos, e a doutrina espírita vem nos ensinar a equilibrar esses pensamentos. Eu costumo sempre dizer que toda vez que eu tenho um pensamento ruim, eu lembro de algo feliz da minha vida. E automaticamente eu esqueço daquilo que era ruim naquele momento seguinte. É um exercício que eu convido todo mundo agora a fazer, lembrar de algo ruim e automaticamente buscar aquela lembrança linda, lá atrás, aquele carinho, aquela saudade bem sentida, aquela vontade de querer estar em algum lugar com alguém e se sentir feliz, porque nos ensina um espírito chamado Pedro. E ele sempre pede para todos nós, e eu respeitosamente vou pedir licença, para que nós olhemos para os nossos pés. Por favor, olhem para os pés de vocês agora. E ele diz assim: sabe aonde está a felicidade? Sob seus pés, agora. Neste lugar, neste momento, aonde você estiver, olhe para os seus pés, porque sobre eles está a sua felicidade. Ou seja,
Nós somos felizes como podemos, se nós nos perdoarmos, se nós olharmos que aquilo que nós fizemos lá atrás, talvez não tenha sido aquilo que nós precisávamos fazer, mas foi aquilo que nós sabíamos fazer. E é interessante nesse momento, que eu vou lembrar aqui uma passagem da Estrela Luz Chico Xavier, que lá na Casa da Prece, em Uberaba, havia uma senhora que toda vez que via Chico, falava assim: ô Chico, minha vida é terrível, eu tenho problema na família, no trabalho, minha cruz é muito pesada, Chico. E toda vez ela reclamava do tamanho da cruz. Até que um dia Chico, condoído, pediu a Emmanuel que intercedesse em favor dessa dor, dessa mulher que não conseguia mais carregar aquela cruz. E ali, Emmanuel, assim, chamou o mentor dessa pessoa e deu a oportunidade dela ir, depois que ela dormisse, a uma sala que haviam vários tamanhos de cruz. Havia cruz grande, cruz bem pequenininha, todo tipo de cruz. E aí o mentor dela disse assim: minha filha, aqui, né, pela benevolência do Pai, você pode escolher uma outra cruz, como você reclama muito da sua, escolha uma nova cruz para você. E ela olhou e falou assim: agora eu vou escolher aquela menorzinha, mas sabe aquela bem pequenininha na sala? Foi aquela que ela escolheu. E o benfeitor, olhando para ela, disse assim: mas minha filha, com tantas oportunidades de escolher uma nova cruz, você escolheu exatamente a que você carrega hoje na sua vida? Então, todos nós carregamos a nossa cruz exatamente de acordo com o que nós podemos fazer, carregar e, mais importante, se perdoar, aliviar o peso que muitas vezes nós colocamos adicionalmente nos nossos ombros, que talvez não nos pertença. E assim, o nosso querido Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7, ele diz assim: o Espiritismo, ele dilata o nosso pensamento e rasga os horizontes novos. Quando houve a queima dos livros lá em Barcelona, quando foi queimado os livros que Kardec mandou a Barcelona, Kardec, caminhando em Paris sozinho, ele disse: as cinzas que queimam a sabedoria pela ignorância dos homens serão pequenos fragmentos que avançarão os Pirineus e chegarão nos corações de quem precisa. E ele estava certo, porque ele chegou exatamente agora nos nossos corações, porque nós precisamos dele. E Kardec continua falando ainda, no capítulo 5, no item 7, ele diz assim: aquele que se elevar pelo pensamento e pela maneira de aprender toda uma série de existências, verá que cada um é atribuído à parte que lhe compete, ou seja, é a cruz que nós podemos carregar. E Ferdinando continua dizendo assim: renovar o pensamento para nós atingirmos Deus. E nosso querido Emmanuel, que não pode ficar fora, em Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam em todas as manifestações da vida universal. E é aí, meus amigos, que nós precisamos entender e ver o quanto todos nós somos chamados para modificar as nossas sintonias. Quantas vezes nós entramos em um local e nos sentimos tão bem? Entramos naquela faixa vibracional, naquela ambiência que é feita para todos nós, e nós saímos bem, revigorados.
mas também há situações em que nós entramos em locais que nós saímos esgotados, cansados, exauridos, mas porque as nossas vibrações estão afinadas com as faixas inferiores. É uma polêmica, é difícil, não é fácil, mas se nós exercitarmos essas sintonias com Deus, mentalizar Jesus da forma que cada um crê em nosso Senhor, da maneira mais importante que Ele reside em nós, nós vamos sentir o conforto eterno da sua paz. E é assim que nós vamos entendendo, deixa só caminhando um pouco mais aqui, que André Luiz sempre fala, né, de uma forma muito especial, que nós estamos ligados um ao outro por ondas, por magnetismo. Quando aquela criança, né, aqui cantava, eu tenho certeza que aquela criança mandou uma série de ondas a todos nós, né, que queríamos colocá-la nos nossos braços, com respeito, Karina, você, mas queríamos colocá-la no colo, aquela criança, que nos levou então a uma faixa vibracional de amor, de carinho, de doçura, de encanto, não levando ela aos patamares da evolução, mas trazendo ela à candura, ao amor, porque o amor é a lei principal regente de todos nós. E é por isso que quando nós emitimos uma prece para alguém, que aqui eu queria fazer um parênteses, que muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou me envolver com o trabalho espírita, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho a matéria. Mas a gente se esquece que muitas vezes uma prece, ela faz um efeito muito maior do que o bem material. A prece para alguém é a maior caridade que nós podemos fazer uns pelos outros. Mas eu costumo sempre dizer que quando nós temos alguma adversidade com alguém, nós ficamos orando aos nossos inimigos. Nós temos que entregar a Deus para que Deus faça toda a sua parte e nós, se não for possível esquecer o mal, que pelo menos todos nós tenhamos a capacidade de desculpar e de esquecer. Muitas vezes eu peço a Deus que Deus me ensine a esquecer. Esquecer não as coisas boas que um dia eu aprendi, mas que Deus me ensine a esquecer a lágrima que derramei, o sorriso que não dei, ou a tristeza que causei, para que eu possa ter uma nova oportunidade de recomeçar e viver, e todas as vezes que eu me lembrar daquilo que tirei, que Deus possa me dar a oportunidade de lhe devolver a magia de viver. E assim, meus amigos, nós vamos entendendo que independente do instante de nossas vidas, nós temos que elevar o nosso pensamento, de saber que nós não estamos, como nos ensinou Chico Xavier, na família que nós sonhávamos, mas nós estamos na família que nós precisávamos. Nós não estamos no local aonde nós, talvez, sonhávamos, mas nós estamos nos lugares que nós precisamos estar, porque não existe acaso. Então, eu rogo a Deus que ninguém na vida deixe de sonhar, porque as pessoas que esquecem de sonhar ficam inertes, e estar inerte diante da vida significa escapar à grande oportunidade de recomeçar e ser feliz. E Jesus, então, em Mateus, o nosso Senhor divino, o nosso Mestre eterno de luz e benevolência, ele diz assim: conhecendo os pensamentos dele,
disse: por que pensais mal em vossos corações? E há um espírito chamado Pedro que ele nos ensina que o nosso coração não entende a maldade. O nosso coração só entende o amor. E quando nós temos um sentimento adverso do amor, sabe o que nós fazemos? Acionamos o gatilho de todas as enfermidades da carne, do espírito. Então, nós temos que saber que o nosso coração, ele é ignorante em maldade, mas ele é sábio na lei de amor. E Emmanuel, como sempre diz, ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor está vinculada aos processos de elaboração em uma vida mental. Meus amigos, quantas vezes nós temos uma situação que nós não entendemos? Aquele não que eu costumo dizer, que é o não fraterno de Deus. Deus é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. Mas existem momentos em que nós não entendemos o não, aquele desvio, aquela rota que nós temos que fazer. Mas quando Deus nos fala não, é o Pai que educa, é o Pai que ama, é o Pai que realmente nos ensina. Então nós temos que entender esse não, não como crianças, mas o não que nos faz estar em pé. Há também um ensinamento do Espírito Pedro, que ele sempre diz assim para nós: Deus nos tira o chão, para nós olharmos para o céu. Mas quando nós estamos lá no céu, achando que está tudo bem, Deus nos devolve ao chão e cabe a cada um de nós escolher cair em pé ou de joelhos. É uma escolha. E a maioria dos sofrimentos de nossa vida são causados pelas nossas próprias escolhas. Então, quando nós estudamos, quando nós conhecemos ao Cristo, a doutrina espírita, que vai dilatar os nossos pensamentos, que vai conduzir os nossos sentimentos a Deus, aí sim, nós vamos estar preparados para seguir as nossas vidas com esperança viva. E Allan Kardec maravilhosamente diz assim: a influência dos espíritos em todos os momentos de nossas vidas. Certa feita, eu fiquei com dúvida de saber quantos habitantes haviam no plano espiritual. E aí um espírito muito paciente, né, com a minha ignorância, falou assim: minha filha, olhe sobre os seus ombros e conte 32 espíritos. Aí eu falei assim: 32 atrás de mim. Todos estes 32 estão esperando você desencarnar para ele ocupar o seu local. E eu fico para ele sempre assim: calma, eu vou ficar mais um pouquinho, daqui a pouco, e pretendo não voltar para o final da fila, porque senão, se cada um viver 100 anos como é agora, vamos fazer um cálculo, eu vou voltar daqui 3 milênios aqui no chão. Então eu prefiro ocupar esta vida, porque é um presente. Se não fosse presente, como nos fala, nós sabemos receber aquele presente. Tenho certeza que quando nós ganhamos um presente, nós ficamos muito felizes. Então, o presente significa viver hoje. O que passou, passou. O passado é aquele professor diferente, que veio, nos ensinou, e o que ele tinha que ensinar já ensinou. E nós ganhamos a oportunidade, o presente, de fazer agora de uma maneira muito, muito melhor. E aí, nós vamos ter aqui algumas passagens, né, que todo mal resulta o mal. Eu costumo sempre dizer, se nós devolvemos para a vida amor, não tem outra maneira da vida não nos devolver amor. Mas Giovanise, não é assim.
Eu passei por várias situações em que não foi assim. Olha o verbo que nós estamos usando. Não foi assim, mas agora pode ser assim. O que passou, passou. Então, nós temos que devolver a essa vida o encanto de nós estarmos vivos, participando fielmente, porque Deus, Ele sabe, Ele conhece cada coração e nos conhece pelo nosso próprio nome. E aí, nós vamos ainda, falar um pouquinho dessa questão das nossas imperfeições, das nossas almas. É muito comum, quando nós chegamos na doutrina espírita, eu costumo dizer que humildade nós não compramos por quilo, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou humilde, mas você olha, você fala, não, humildade não se compra por quilo, a humildade vem de cada um de nós. E é importante saber que nós somos espíritos numa trajetória para a evolução, mas nós não temos que exaltar todas as sombras. Em nós habita as sombras, mas também habita a luz. E se eu lançasse aqui um desafio, pedindo a cada um que recordasse algo em suas vidas, sem especificar esse algo, nós íamos recordar em nossas vidas uma tristeza. Mas será que nossa vida foi toda construída por tristezas? Eu acredito que não. Pelo menos uma felicidade aconteceu de nós estarmos aqui, no lar de Frei Luís hoje, todos nós, porque nós estamos vivos. E há 32 esperando a nossa passagem, mas Deus nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui. E isso é a bênção mais celestial que nós podemos ter, a vida. A vida como bem maior, patrimônio eterno dos nossos espíritos, e aproveitar agora esse presente que Deus efetivamente deu para cada um de nós. E nós vamos avançando aqui, que todo o sentimento que nós temos uns pelos outros, lembrando sempre que o coração não entende nenhum sentimento que não seja o amor. Nosso cérebro, ele entende o desenvolvimento da nossa inteligência e lá guarda tudo aquilo que nós temos que executar em nossas vidas, que Deus coloca o véu do esquecimento. Eu costumo sempre dizer que o véu do esquecimento, Deus é tão sábio que fala assim, você não vai lembrar do seu passado, você vai ter foco na vida atual, é foco nesta vida. Então, para que, se Deus pôs o véu do esquecimento para que a gente focasse nessa vida, por quem somos nós de exaltarmos tudo aquilo que já passou? Por isso, meus amigos, é hora de olhar para frente, porque, com certeza, nesse exato momento, cai uma página em branco nas mãos de cada um de nós, para que a gente escreva com as nossas próprias mãos a nossa história. Não adianta nós pedirmos para alguém ir no shopping comprar uma roupa para nós. Quem tem que ir ao shopping comprar a roupa somos nós. Para que a gente possa exercer a escolha, a repulsa, a barganha e saber aquilo que cabe em nós, não os outros, mas nós mesmos. E aí, quando nós estamos num processo de sintonia, nosso pensamento mais embaixo ou não, nós também precisamos entender aqui a questão das nossos vínculos quando nós estamos encarnados, Nós encarnados, nós podemos nos vincular com o encarnado, Porque também há obsessões de encarnado para encarnado, pelo pensamento, pelo apego, pelo ciúme, pelo egoísmo, como também há de nós com aqueles que já fizeram a sua passagem.
E é por isso, meus amigos, que nós temos que entender que os nossos amores não morrem, eles apenas partem antes de nós. Assim dizia essa frase, que muitos atribuem ao Chico, mas a gente ainda não sabe se é dele propriamente ou de um autor desconhecido. E há também do desencarnado para desencarnado ou do desencarnado para nós, que esse é o mais comum que nós tratamos dentro das casas espíritas. E como que eles se vinculam conosco? Por meio do nosso pensamento. E também nós temos do desencarnado conosco, e esses é o que nós sofremos várias situações, e nós também somos aqueles que fazemos a nossa auto-obsessão, aqueles pensamentos repetitivos, que vão nos levando então a querer desistir da nossa vida, a querer ceifar os nossos instintos, mas de saber que nós estamos aqui vivos. O conjunto de nossas vidas passadas, dos nossos vínculos pelo pensamento, as nossas irritações, aquelas mínimas que a gente tem, aquele mau humor, aquele humor do urso, que muitas vezes a gente acorda já com aquele humor do urso, aquela inveja branca, aquele ciúme, tudo isso, mas o conjunto protocolar do nosso passado, das nossas vidas, pode levar então a uma grande obsessão. Por isso é hora da gente mudar aqui dentro, porque quem conhece aqui e o nosso coração é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, meus amigos, que juntando essas energias espiritualmente pelos débitos do nosso passado, isso fisicamente vai trazer o quê? As nossas enfermidades. Poxa, eu estava tão bem ontem, apareceu uma dor aqui no meu braço, apareceu uma dor, e aí nós viramos os senhores das dores, e os pobres médicos mal sabem por onde começar a resolver tanta dor que nós mesmos buscamos pelas nossas próprias escolhas. E aí, quando isso vai para o campo mental, é aí que desenvolve as chamadas doenças atuais. Que doenças são essas? As chamadas doenças de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade e tudo aquilo que nós temos que resolver, mas nós podemos dar o primeiro passo. Por isso, é hora de nós orarmos e vigiarmos. Assim nos recomendou o nosso Senhor Jesus Cristo. De todas essas frases que eu trouxe aqui para vocês, eu queria exaltar a Memê, a linda Memê, que com certeza estão todos, onde ela estiver, ela escuta todos nós. Memê, ela diz assim: a oração talvez não vai tirar a sua dor, mas ela vai ajudar muito você passar por ela, entendê-la e saber que você não está só. Linda Memê. E aí, meus amigos, para tudo isso, claro que existe uma maneira de nós encontrarmos um caminho. Você falou tanto, Gil, mas como que eu faço? Vigiando os pensamentos. Para um ruim, uma lembrança feliz. A oração. Ah, Gil, eu não consigo orar. Às vezes, eu olho para Jesus, eu só falo assim para Jesus: Senhor, obrigada por mais um dia e por mais o crédito de me dar esse dia. É uma oração. O estudo e, sobretudo, o trabalho para que a gente possa se sentir útil. E eu vou pedir, porque quando souberam que eu voltaria aqui, me pediram para trazer uma história que eu já trouxe uma vez aqui, mas eu vou pedir licença à mesa, respeitosamente, para passear no tempo.
dos lindos casos da estrela-luz Chico Xavier. Era assim, na cidade de Minas Gerais, havia um casal que tinha um filho. Filho lindo, que parecia aquele amor de outra vida, que quando a gente olha para eles, o coração se desmancha. Mas era um pai que tinha um amor tão profundo por aquele menino. Entretanto, aquele pai, por as questões da vida, conheceu uma moça. E ali começou um romance fora do casamento. E ele, já avançando com esse romance, chegou a esposa, que era espírita, e lhe disse assim: olha, eu vou me separar de você. E ela recebeu aquela notícia como se uma faca entrasse no seu coração, porque ela amava muito aquele homem. Mas ela aceitou e entendeu, mas ela disse: só uma coisa eu lhe peço, é você que vai falar para o nosso filho que você vai se separar. E toda noite, quando ele deitava aquela criança na cama, botava ele para dormir, dava um beijo na testa, sentia-se covarde diante daquele filho que ele tanto amava, parecia um pedaço do seu coração. Mas um dia ele se encheu de coragem e disse: filho, ó meu filho, se um dia alguém que você ama muito, mas muito mesmo, lhe machucar, pelo menos desculpe. E ele saiu de casa e foi viver com essa moça, mas viver longe daquele filho era impossível. E aí, devagar, ele ia à casa da esposa, dormia uma noite, de 1 a 2, de 2 a 3, até ficar uma semana cheia. E aí ele percebeu que o amor de verdade estava ali, com aquela mãe, aquele menino, e ele queria voltar e pediu que a esposa o recebesse de volta. Ela assim o perdoou e ele voltou a essa esposa. Mas aquela moça com quem ele havia se casado não aceitou essa condição dele abandoná-la. E ela levantou um ódio por aquele menino, porque aquela criança, ela achava que era o causador daquele pai ter abandonado ela. Então, o que ela fez? Ela sabia o horário da escola, ela sabia tudo, tinha acesso a esse menino, e ela foi buscá-lo um dia na escola, levou-o num terreno e lá ceifou a vida dessa pequena criança. Ela foi julgada, ela foi presa, e esse pai levou um ódio dentro do coração. Ele contava dia após dia o momento em que ela sairia da prisão, porque ele faria a justiça com as próprias mãos. E aquela mãe olhava aquele homem que tanto ela amava, e pedia a ele: perdoe, porque o perdão faz bem para nós mesmos, não para quem vai receber o perdão, mas o perdão faz bem para nós mesmos. E ele não. E um dia então ela disse: sabe, lá em Uberaba tem um homem chamado Francisco Cândido Xavier, e ele traz mensagens do mundo dos espíritos. E ele, incrédulo, falou: não vou. Depois de um tempo, intuído pelas falanges benditas, lá foi ele em Uberaba. Completamente incrédulo, ele se sentou, que a casa da prece era tão pequena, mas ele se sentou no fundo, duvidando de cada gesto, de cada trabalhador. Até que Chico, lendo as cartas, veio uma carta para esse casal. E essa carta dizia mais ou menos assim: ó mãe,
Mãe, não chora. Talvez eu não estarei ao seu lado nas festas mais pequenas da terra, mas eu vivo no seu coração, mãezinha. Então, não chora. Volta a viver, mãe, como eu vivo aqui. E quanto a você, meu pai, ó meu pai, se um dia alguém que você ama muito, mas muito mesmo, lhe magoar, pelo menos desculpe. Lindos casos de Francisco Cândido Xavier. E é assim, meus amigos, com essa sintonia de luz, de amor, para que a gente exerça o nosso alto perdão. Se você está sozinho aqui agora, pense em Jesus e recebe o abraço de Jesus, ou manda para alguém que precisa esse abraço. Mas se você está do lado de alguém que você ama tanto, 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 segura nas mãos dessa pessoa agora, nesse momento, e diz que você ama muito essa pessoa que está aí do seu lado e não espera jamais uma carta, uma psicografia, para dizer nos olhos de que alguém que você ama, o quanto você é importante na minha vida. E é assim, meus amigos, que nós vamos chegando quase ao final. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem linda, para que fique no coração de cada um de vocês. Talvez nem eu, nem ninguém dessa mesa tenha a capacidade de entrar no coração de cada um e tirar essa dor tão profunda. Mas, mesmo que as sombras temporariamente visitem o seu coração, persista e confia. Jesus continua sempre a seu lado. A noite escura sempre anuncia um dia de luz para aqueles que perseveram e seguem adiante. Ninguém sofre na terra sem o auxílio do Senhor. Amanhã sempre nascerá um novo dia para aqueles que não desistirem de viver. Não desista. Se a morte chegou perto de você e retirou de seu convívio um doce amor dos seus dias, confia no Senhor, pois quem ama devolve a Deus o seu melhor, mesmo que tenha sido alguém que você amou. Não desista. Quem vive com Jesus sempre conquistará a vitória. E aqueles que trabalham em nome do Senhor encontrarão sempre a fonte viva, a esperança certa de que nunca, nunca Deus dará pedra ao filho que pede pão. Portanto, nunca não desista. E é assim, meus amigos, que, como nos fala Kardec, conheça a ti mesmo, porque é só conhecendo a nós mesmos e Jesus que conhece o nosso coração, triunfaremos sem dúvida. E claro, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus, Ele está dentro de nós, como nos prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém que um dia
Você amou tanto, confiou tanto, dedicou seus dias tanto e lhe machucou. Pelo menos desculpe. E é por isso, meus amigos, que em cada um de nós há de ter a força viva de Deus, a esperança eterna, porque Deus nos coloca exatamente onde nós precisamos estar, com quem nós precisamos estar, no momento onde nós precisamos estar. E com certeza, essa pessoa que está ao seu lado é um anjo divino, que eu costumo sempre dizer que Deus coloca sempre um anjo em nossas vidas, de todas as formas e de todas as maneiras. Deus coloca sempre um anjo nas nossas vidas, e esse grande anjo em nossas vidas é o nosso eterno, amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os corações de vocês e a generosidade de terem a paciência de me escutarem no dia de hoje. Gratidão. Giovanise, muito obrigado pela sua palestra. De forma nenhuma foi necessário paciência, mas sim você conseguiu nos tomar a atenção e trazer uma mensagem muito carinhosa do cuidado que temos que tomar com o nosso pensamento, para não perdermos nunca a esperança na vida e de tudo que ela nos traz de bom.